Olá a todos. Hoje vamos continuar tratando de alguns temas do meu livro Identidade Dissidente. Aqueles que nos acompanham e apreciam o nosso material, por favor, se inscrevam no nosso canal e continuem nos prestigiando. 1922 é um ano importante, se aprende na escola hoje isso. Em 1922 nós tivemos o centenário da independência do Brasil, que é um momento relevante, como será em 2022 o bicentenário. Nós tivemos a Semana de Arte Moderna, que foi um momento no qual determinadas ideias estéticas entraram no Brasil de uma forma institucional, de uma forma relevante, e aonde também se pensou determinados aspectos da história do Brasil e da personalidade brasileira que transformaram a nossa forma de ver a nós mesmos. Foi também o ano do primeiro levante tenentista, o dos 18 do Forte, chamados assim, de 1922, no qual pela primeira vez ficou exteriorizada uma crise dentro das Forças Armadas e dentro da sociedade, uma crise de rejeição, que expressava uma rejeição ao domínio oligárquico dos cafeicultores. Em 1922 também se ensina isso, foi o ano da fundação do Partido Comunista brasileiro, e isso tem a sua importância porque representou a entrada no Brasil desse espírito da Revolução Infinita, que é um espírito que vinha tomando a Europa nessa época e já tinha o mundo, e que havia permitido a organização da União Soviética, que será um país de muita influência, muita importância na história do século XX. Mas há alguns acontecimentos de 1922, que são totalmente silenciados, e eu acho que chamar atenção para esses acontecimentos é relevante para poder entender o Brasil. E eu chamo atenção aqui no meu livro, e pretendo em próximas publicações me aprofundar mais sobre isso, para dois eventos que acontecem também em 22, e que, ao meu ver, são, sob certo aspecto, mais importantes até do que o levante dos 18 do Forte ou a fundação do Partido Comunista. Eu me refiro à fundação do Centro Dom Vital, que é uma obra da Igreja Católica, uma Igreja Católica que pretendia se posicionar diante da crise de moralidade que existia no Brasil naquela época, e estabelecia um novo padrão de autoridade e liderança moral. Vocês sabem que o Brasil sempre teve problemas morais fortes, problemas de autoridade moral, coisa que eu tratei no meu penúltimo livro, que é o Predadores. E a criação do Centro Dom Vital é fruto da obra de Jackson de Figueiredo e de todos aqueles católicos que serão muito influentes por boa parte do século XX, a partir do Centro Dom Vital. Em 1922, e aí esse é o objetivo do nosso vídeo hoje, é também importante, porque foi o momento em que se instalou no Rio de Janeiro, ou seja, na capital da República, naquela cidade que foi por muito tempo uma espécie de caixa de ressonância cultural do Brasil, se instalou aqui a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus ela foi fundada no Pará, em 1910, por dois missionários escandinavos, Gunnar Wingren e Daniel Berg, e é muito interessante que ela tenha se instalado no Pará, porque a Assembleia de Deus trouxe para o Brasil uma determinada perspectiva de entendimento da fé, da Bíblia, do cristianismo, que se espalhou inicialmente naquelas áreas históricas, naquelas áreas críticas, que desde o século XVIII eram áreas onde se davam grandes embates culturais, que é o Pará, o Amazonas. E o território, o estado do Grão-Pará e Maranhão, foi no século XVIII o campo de batalha entre a Companhia de Jesus e o Estado português, e as questões relativas à religiosidade dos índios tinha muito a ver e dizia muito a ver com a questão da religiosidade do brasileiro. Isso eu também tratei no meu livro. E é interessante que a Assembleia de Deus tenha se desenvolvido ali primeiro. Mas em 1920 e 22, a Assembleia de Deus vem para o Rio de Janeiro.
E eu considero que essa vinda da Assembleia de Deus para o Rio de Janeiro é de capital importância na história do Brasil, porque, principalmente depois que o próprio Gunnar Wingren veio ao Rio de Janeiro em 1924, porque a partir daquele momento se criou uma tendência, se criou um movimento religioso, que se nós olharmos retrospectivamente, ele desempenha na história do Brasil do século XX, como está desempenhando no século XXI, um papel extremamente importante para preencher os vazios, as carências e as dificuldades brasileiras no sentido da observância da boa moral, que é um tema essencial da sociedade brasileira, né? É um país onde há muita espiritualidade, mas não há autoridade moral reconhecida ou consolidada. As pessoas não parecem ter muita clareza do que é bem e mal. E a Assembleia de Deus, ela vai desempenhar o papel de um vetor muito importante na história, no sentido de preencher espaços que a Igreja, por questões próprias que podemos tratar em outra oportunidade, a Igreja Católica nem sempre conseguiu preencher. Pelo menos até 1890, até a separação da Igreja do Estado, a Igreja era uma instituição pública, né? O padroado, quem comandava a Igreja no Brasil era o imperador, como antes da independência tinha sido o rei. E isso tem efeitos sobre o papel da Igreja enquanto força moral, efeitos históricos, né, no caso do Brasil. E a Assembleia de Deus, como fica claro hoje, né, quando nós vemos a grande importância que a Assembleia de Deus tem no Brasil contemporâneo, no Brasil do século XXI, quando mais ele se aproxima do seu bicentenário de independência, a Assembleia de Deus, ela de alguma forma, e eu acho que isso é importante ser estudado, né, não no sentido de tratá-la como algo descolado de ansiedades espirituais brasileiras, mas ela deve ser estudada também no sentido de mostrar como ela se conectou, né? Como ela deu forma, como ela deu estrutura, não só às ansiedades espirituais do povo brasileiro, de partes substanciais e crescentes do povo brasileiro, mas também as suas ansiedades de cunho moral, de cunho comportamental. Então, eu diria a vocês que, nesse meu livro, quando eu trato de temas que devam ser trabalhados para que nós possamos melhor entender o Brasil, é importante voltarmos a 1922 e certamente a 1910, né? A Pará em 1910, né? A voltar a esses dois missionários suecos, Gunnar Wingren e Daniel Berg, e tentar entender como, né? De que maneira a Assembleia de Deus teve no Brasil essa capacidade de exteriorizar um espírito e uma moral órfã em segmentos crescentes da sociedade, né? Em segmentos crescentes, né, do povo. E isso tem aí algo que é mistério, evidentemente, mas há algo aí que nos diz muito sobre o que é o Brasil, sobre como o Brasil se desenvolveu ao longo dos séculos e principalmente sobre como o brasileiro vê o seu destino, como ele vê a sua vocação como sociedade. Então, eu diria a vocês que tão ou mais importante que a fundação do Partido Comunista ou o Levante de 1922 é, sem dúvida alguma, a chegada da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro, no ano do centenário da independência do Brasil.